Vamos falar então sobre um pouco da Bíblia. Quem é Deus? Deus não se explica. Quem é Deus? Nós não podemos explicar Deus. Ninguém explica Deus. Mas nós podemos falar muito sobre Ele. A Bíblia nos permite nós falar, nós argumentar. Quanto mais nós meditar na palavra do Senhor, mais nós temos condição de argumentar sobre ela. Desde o começo da história da humanidade, as pessoas procuram Deus. E aí surgiram-se várias religiões, criaram-se vários deuses. Mas o Senhor Deus sempre procurou se revelar ao seu povo. Nós conhecemos Deus no passado, dos antepassados, como a própria Bíblia diz, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Até os dias de Elias, de Moisés, mais de 2.500 anos do começo, de contar de Adão. Quando Moisés encontra com Deus ali, que ele pede para poder resgatar o seu povo, e que ele disse: como é que eu vou dizer para aquele povo, Senhor? Como é que eu vou dizer qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Se conhecia como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus dos antepassados. Mas como é que eu vou dizer para aquele povo de Israel? Então o Senhor Deus disse: diz que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Isso é um verbo que uma crença religiosa é colocar o Jeová. Na verdade, essa palavra Jeová não existe, porque teria que ter as vogais e nem vogais tinha. Então eram as 4 consoantes. E aí não há uma forma de expressar o nome de Deus ali, porque ali, vamos dizer, era impronunciável até o momento. Até porque ali era um verbo que indica eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que era, o que é e o que há de ser. Exatamente aquilo que diz João. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. É interessante, amados irmãos, que durante todo o Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel nunca se dirigia a Deus como pai, e nem Deus os tinha como filho. Normalmente Deus dizia: eu quero que você seja como um filho, eu gostaria de ser para vocês como um pai. Mas se dizia assim: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel, Deus, povo de Deus, mas nunca pai, nunca filho. É interessante que essa ideia de filho, ela veio anunciada por Isaías. Quando Isaías anuncia o nascimento de Cristo: eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho. Eis que nasceu um menino, e seu principado terá sobre seus ombros. E será chamado Deus Pai, o Príncipe da Paz. Na verdade, irmãos, até ainda não ficou claro qual era o verdadeiro nome de Deus. Nós sabemos que a insinuação do nome de Deus sempre foi dada. Sempre se insinuava para que nós entendêssemos que fosse Pai. É interessante nós observar que isso só foi revelado quando Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz que eu revelarei o teu nome a meus irmãos. Qual foi o nome que Jesus revelou aos seus discípulos? Todas as vezes que Jesus dirigia a Deus, ele nunca pronunciava Jeová, nunca pronunciou meu Deus, com exceção daquela hora que estava morrendo, exatamente que Deus amparava ele, voltava a ser um estado onde Jesus era abandonado para morrer, tinha que morrer. Meu Deus, por que me desamparaste? Pelo que eu tenho dito da Bíblia, a única fiz da Bíblia, o único momento que Jesus chama de meu Deus. Mas sempre que Jesus dirigia a Deus, ele dizia: meu Pai. Meu Pai,
da mesma forma que Deus o dirigia a ele como filho. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Meu pai. Jesus falava meu pai, Jesus nunca falou Jeová, Javé, Elohim, Shaddai, Adonai. Sempre ele dirigia meu pai. Veja bem, irmãos. Aqui não é nós aprender a pronunciar o nome de Deus, até porque pronunciar o nome de Deus não é suficiente. Um processo a ser feito para que as pessoas possam chamar Deus como Pai, até que para isso precisa tornar filhos de Deus. E nós temos Jesus aqui na Terra, quando ele veio, podemos imaginar o processo que ia acontecer para que as pessoas pudessem aproximar de Deus como filho. É como se fosse tirar uma xerox do seu filho, para que todos pudessem ser filho de Deus, co-herdeiro de Jesus, para se tornar, chamar Deus de Pai. É interessante nós observar aqui no livro de Mateus, capítulo 23, verso 9, a Bíblia diz assim: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. É interessante que a dificuldade que se tem até hoje de entender o verdadeiro nome de Deus, até porque tem alguém que está nesse lugar. Não sei se você vai observar, mas aqui é muito grave. Quando Deus prepara a humanidade, quando Deus prepara o mundo, como diz a Bíblia, que ele veio reconciliar o mundo com Deus e colocou Jesus como mediador entre Deus e os homens, e que ninguém chegaria a Deus a não ser por intermédio do seu Filho Jesus, ou seja, Jesus é a matriz pelo qual as pessoas devem chegar ao Pai, para também chamar meu Pai e vosso Pai, como disse Jesus. Quando Jesus já está no mundo, ele disse: quando vocês orarem, orai-vos assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus, no plural. Então, qual é o nome de Deus para os filhos de Deus? Aquela seita que diz que Deus é Jeová, é porque, na verdade, esse Deus ainda não se tornou pai para esses. E os que ainda chamam Deus por nome, de Deus, de Elohim, ou Shaddai, é porque também ainda não se possa postar como filho de Deus. Porque João diz: vede que grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos. E se Jesus disse que quando nós dirigimos a ele, devemos chamar Pai nosso que está nos céus, isso quer dizer que nós agora sabemos que o nosso Deus, ele nos torna pais através do Espírito Santo. Aquele que nasce do Espírito, aquele que ama o que gerou, ama o que dele é gerado. Todo aquele que nasce do Espírito passa a se tornar filho de Deus. É o que Jesus disse para Nicodemos: aquele que nasce da água e do Espírito. Não água batismo, mas água palavra. Aquele que nasce da palavra, nasce do verbo. No princípio era o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E todos aqueles que o aceitarem, será dado o direito de se chamarem filhos de Deus. Então, qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Pai. É interessante que no lugar de Deus Pai, nós temos um homem. Se a palavra, se eu não estiver errado, alguém poderá conferir no mais próximo, a palavra papa quer dizer papai. A palavra filho de, vicário filho de, significa filho. Ou seja, se nós não estamos conseguindo achar o nome do Pai verdadeiro, porque tem uma pessoa neste local, e aqui dessa pessoa Paulo já havia afirmado, dizendo que Cristo não viria enquanto não viesse o homem do pecado, que se assentaria no santuário de Deus, querendo parecer Deus e se tornando objeto de adoração. A palavra padre quer dizer pai, madre quer dizer mãe. Então veja bem, irmãos, se a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 9, e a ninguém na terra chamei vosso Pai, a não ser vosso Pai está nos céus, é interessante nós observar que Jesus chamava Davi como pai, tinha Davi como pai. Não era isso? Mas por que Jesus tinha o pai Davi? Segundo a carne. Jesus é da descendência de Davi, segundo a carne. Mas segundo o Espírito, descende de Deus. É interessante nós observar aquela passagem
daquela mulher que chegou para Jesus, daquele homem que chegou para Jesus, saduceu, Senhor, e a mulher que tinha 7 maridos e morreu todos, ressuscitaria, e quem vai virar? Jesus dizia, vocês eram conhecendo as Escrituras, não é o poder de Deus. Por quê? Porque havia uma lei em Israel que aquele irmão, aquele que casava com a mulher, e ele morria sem deixar filho, o que acontecia? O seu segundo irmão deveria casar e suscitar um filho que contava para o primeiro. Ou seja, aquele filho seria do segundo, biologicamente, mas pelo pacto de fé, ele pertencia ao primeiro. E aí vinha aquela dificuldade. Mas de quem é o filho então? É do primeiro? Não, é do primeiro. Biologicamente é do segundo. Mas pela palavra, pelo verbo, aquela criança é do primeiro. Bem, então quando Jesus estava com os fariseus, ele dizia, o que vocês acham que o Cristo é filho? Quem vocês acham que Jesus é filho? E eles começaram, é Davi. Mas e como que disse Davi no Salmo 101, verso 10, quando diz, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por baixo dos teus pés. Então, veja essa questão, irmãos. Nós temos aí uma complicação que se fazem da palavra de Deus, hoje em vários sentidos. Quem é o Filho de Deus? O nome de Jesus. O nome de Jesus é Filho. Simples assim. Filho. Deus nunca dirigiu a Jesus dizendo, você é Jesus? Você é Yah? Sempre Deus dirigiu, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Da mesma forma, Jesus nunca dirigiu a Deus chamando por outro nome, a não ser Pai. Se ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, nós devemos seguir por ele, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que agora começar a aprender, falar como Jesus falava e ouvir como Jesus via e seguir como Jesus seguia, os caminhos que levavam ao Pai. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Veja bem essa questão, irmãos. Para nos tornar filhos de Deus, tem que passar por um processo. Eu sei que chamar Deus de Pai não é difícil. Talvez você daqui para frente pode dizer, não, agora o nome de Deus é Pai. O nome de Jesus é Filho. Portanto, batizar em nome do Pai e do Filho. Né? Aquele que nasce desse batismo em nome do Pai e do Filho, esses nascem do Espírito e passam a ter a mesma natureza que havia em Cristo Jesus e Deus Pai. Ou seja, eles passam a ser parte da família, como diz a Bíblia, da família do seio de Abraão, que representa Deus, do seio da família de Deus. Por que as pessoas dizem que só tem um só? Deus, é Jesus e é tudo. Vou dizer uma coisa para você aqui. Tudo que tem aqui na Terra, Deus deixou aqui para nós ter uma ideia. Eu pergunto para você. O homem e a sua esposa, ele é um só ou é dois? Pois é, mas no princípio era um só. E quando Deus separa o homem, tira parte do homem e forma a mulher, então se tornou duas pessoas. E quando casa a Bíblia diz, agora é carne vossa carne, osso de vossos ossos. Ou seja, Deus e o Pai é um só. Ele diz, eu e o Pai somos um. Ele também disse, eu quero, Pai, que todos sejam um, assim como tu és em mim. Portanto, quando dissermos que nós somos o mesmo, um só, unido no Espírito de Deus, nós passamos a ser uma só pessoa, um só corpo. E essas coisas, irmãos, que nós vemos hoje, tem aí as pessoas que pregam a Trindade, tem as pessoas unicistas, todas essas questões nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que encarar de perto, porque a Bíblia diz que quem nega o Filho, nega o Pai. Para dizer que Jesus é o mesmo Deus, as pessoas estão colocando o Evangelho em descrença. Porque quando a Bíblia dizia que quando Estevão viu Jesus à direita do Pai, você vai ver no Apocalipse o trono de Deus e Jesus à sua direita. Nós vimos o tempo todo Cristo junto ao Pai, desde o céu, quando dizia, Pai, graças te dou porque a glória que havia antes. Quando a Bíblia diz, façamos o homem, lá em Hebreus ele diz, tu és meu filho, hoje te gerei. A qual dos anjos jamais diz, tu és meu filho? Então veja bem, irmãos, dizer que Deus é Jesus, Jesus é Deus, é uma controvérsia que não tem tamanho. E outra, o nome de Deus para aqueles que são filhos de Deus
Esse é o nome. Aí a pessoa diz, mas pai não é nome? Bem, se não é nome, eu pergunto a você, qual é o mais forte? O nome da pessoa ou a natureza da pessoa? Porque um filho, normalmente, ele vai chamar o seu pai, não pelo nome, mas pelo pai, porque o único que está mais próximo é aquele que tem a intimidade, é aquele que está junto, que tem essência, que tem DNA, mas aquele que só tem nome pode ser até falsificado. Inclusive, quando se vai na justiça, uma criança foi registrada no nome de um pai que às vezes veio a provar que não é biologicamente, através de um exame de DNA, essa pessoa é excluída. Porque o que mais fala mais alto, aí no caso, é o DNA. E quem é nascido de Deus é nascido do Espírito. E quem é nascido do Espírito é filho de Deus. E quem é filho de Deus é irmão de Cristo. E co-herdeiro juntamente com ele. E que tem a Deus como Pai. Portanto, se nós for analisar hoje o nome difícil, o processo para se tornar filho de Deus, na verdade, ele é um processo longo. Como sabemos, todo processo para uma adoção ele é complicado. Para nós tornarmos filhos de Deus, nós temos que passar por todos os processos. E nós temos aí, como diz a Bíblia, na oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás nos céus. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Começar a perdoar nossos devedores já é um exemplo que nós temos que acompanhar de Cristo. Isso nós passamos a ter na nossa natureza, essa humildade que Cristo teve, e dessa forma nós vamos conseguir ser chamados filhos de Deus e poder chamar Deus de Pai. Agora, aquele que chama Deus por outro nome é porque ele ainda precisa passar pelo processo de aceitação, de adoção, que é através do nascimento de uma nova criatura e para se tornar filho de Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Nós vamos falar sobre mais outros assuntos nessa continuidade.